Good morning, good morning. Good morning, pumping. Good morning, my dears. Vamos lá, vamos lá. Good morning. Hello, guys. Hello. How are you? Good morning, good morning. Good morning, pumpkin. Hoje eu quero contar essa história do pumpkin. Vamos lá. Vocês já devem ter visto aí em algum lugar eu chamar vocês de pumpkin, chamar meus alunos de pumpkin. Então, o que acontece? Quando eu tô dando aula, eu quero conversar diretamente com vocês, certo? Então, quando eu converso diretamente com vocês, como que eu vou falar? Tem muita gente, né, junto ali na aula, às vezes em grupo, às vezes no curso online, e eu quero direcionar aquela pessoa. Então, como que eu vou fazer para falar? Lá, eu não sei, né, o nome de todo mundo que tá ali e não consigo falar o nome de todo mundo que tá ali, né? Então eu vou falar: How are you, Plínio? How are you, Jasmine? Né? How are you? How are you, Daliane? Então, eu escutei esse nome pumpkin. O que é pumpkin? How are you, Eliane? Então, pumpkin, quando você ouve pumpkin, o que acontece? É como se você ouvisse seu nome. E o que é pumpkin? Na verdade, pumpkin é uma abóbora, tá? Mas, como a gente tem que trabalhar sempre com contexto, o pumpkin, ele quer dizer quando você vai falar com uma pessoa querida, tá bom? Então, quando você quer falar assim, baby, dear, qualquer coisa gostosa assim, em relação a uma pessoa querida. Você fala meu bem, meu amor, meu querido. Você pode falar hey pumpkin. É muito, muito usado com os pais para falar com as crianças, tá? Hello pumpkin, good morning pumpkin. Pro casal falar entre si, mas muito, muito usado entre professores e alunos e entre pais com as crianças, porque mostra o carinho que um pai e uma mãe têm pelos filhos, tá? Então eu decidi chamar os meus alunos filhos aí, os meus alunos que eu tenho muito carinho, de pumpkin, ok? Então toda vez que você ouvir good morning pumpkin, eu estou falando o seu nome, ok? É a mesma coisa eu falar good morning, ouça o seu nome. Good morning, pumpkin. Então vamos hoje tratar dos 3 pilares que eu uso para fazer você se comunicar. Como você se comunica? Quando você se comunica, você fala e alguém entende, e você entende quando alguém fala, certo? Então, isso é comunicação. Quando você aprende uma língua, você está se comunicando, tá bom? Então, é isso que você precisa, se comunicar. Quando você está se comunicando, você não pode ficar pensando assim: primeiro eu vou colocar um nome aí, uma interrogativa. Depois eu vou colocar um verbo. Depois eu vou colocar o sujeito. Depois eu vou colocar... Você não para pensar isso. Então você tem que aprender inglês do jeito que você aprendeu português. E para isso existem 3 pilares para facilitar a sua vida nesse caminho do aprendizado, tá? Então são 3 pilares. Quais são eles? Eu botei aqui uma colinha para eu não esquecer de nada para vocês. Então, os pilares são comportamento, contexto e linking words. Pode falar linking words or connected words, ok? Então nós vamos trabalhar com comportamento, contexto e connected words, ok? Linking words. Comportamento. Por que isso é um dos pilares importantes para o aprendizado da língua? Muito bem. O jeito que você se comporta diz tudo sobre o seu resultado. O jeito que você se comporta diz tudo sobre o seu envolvimento com a língua. Tudo. Tem tudo a ver, tá? Então você precisa se comportar de uma maneira que você veja o seu futuro diferente. Você precisa se comportar como um vencedor. Você tem que ver que você vai chegar lá. Você tem que se comportar como alguém que quer aprender.
Você tem que se comportar como alguém que quer vencer. O seu comportamento tem tudo a ver com isso. E para que esse comportamento seja digno, ou seja, de acordo com o que você quer para valer, o que acontece? Você precisa ter um propósito. Se você não tiver um propósito que arde, que dói, que seu coração dispara, você não vai conseguir ter um comportamento de um vencedor. Você não vai conseguir ter um comportamento de uma pessoa que realmente quer. O que é esse comportamento e o que é esse propósito? Vamos lá. Então pense como o inglês pode mudar a sua vida. De que maneira? Pois bem, com um propósito, tá? Este propósito tem que ser para você ou para alguém que está assim muito perto de você. Vamos pensar em algumas situações, tá bom? Vamos lá, Pumpkin. Pensa, você no seu trabalho, tá? Aí você tá lá no seu trabalho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos que seja, tá? E sempre tem reuniões, né, da turma lá e tal, sempre tem reuniões. Aí o que acontece? Entra um estagiário que fala inglês muito, muito bem, tá? Aí a sua empresa foi escolhida para ir numa reunião, num evento fora do país, para ser representada. Aquele estagiário que chegou ali muito depois de você, só porque ele fala inglês, ele vai representar a sua empresa. Isso tem que doer em você. Você tem que achar aquilo um absurdo tão grande que você vai querer estar no lugar dele. Você tem que perder o sono e falar assim, meu Deus, tinha que ser eu. Eu sou o melhor funcionário, mais dedicado, eu tô lá há anos. Não pode um estagiário chegar ali no meu lugar e ir no meu lugar representar a empresa. Eu sei tudo sobre essa empresa, eu sei falar tudo sobre essa empresa. Então, isso é um propósito. Você ser o escolhido. Quando alguém falar assim, gente, eu preciso de alguém para representar a empresa nos Estados Unidos. Eu preciso de alguém para representar a nossa empresa no Canadá. Ou em qualquer outro lugar, porque mesmo se for para a Rússia, você vai falar inglês, né? Eu preciso de alguém para representar a nossa empresa em Buenos Aires. Ou mesmo dentro do Brasil, mas que tenha outras empresas que vão estar lá e que seja de fora, para representar a sua empresa aqui no Brasil, vai ter que ser em inglês. E eles sempre pensarem, sabe aquele menino Pumpkin? É ele. É ele que vai representar a nossa empresa. Ele é que tem que ser escolhido. Você ser lembrado, as pessoas falarem de você quando elas pensarem no inglês. Você ser lembrado. Outro propósito. Você tem filhos? E um dia seu filho fala assim pra você, nossa mãe, ô pai, aquela minha coleguinha vai pra Disney outra vez nas férias, eu queria tanto. Quando seu filho, sua filha fala isso com você, isso tem que doer fundo lá na sua alma, mas fundo lá na sua alma. Você tem que querer ver seu filho, dentro da sua mente, você tem que ver seu filho lá abraçando o Mickey. Mas tem que ter tão real dentro da sua cabeça, tem que ser tão forte dentro da sua cabeça, que nada vai parar o seu estudo de inglês. Nada. Quando você estiver dormindo e você resolver que você vai fazer sua aula 7 horas da manhã, pode estar chovendo, pode estar com sono, pode estar cansado, pode estar triste, pode estar o que for, que a imagem do seu filho ou sua filha abraçando o Mickey lá na Disney vai ser maior do que a vontade de dormir. A vontade de ser o escolhido para representar a sua empresa, a vontade de ser lembrado quando alguém falar do inglês, vai ser maior do que a vontade de ficar dormindo, ok? Aqui, ó, a Aline tá falando aqui pra nós. Eu fui na Disney há 20 dias e não sabia falar nada. Dá uma tristeza mesmo, não é, Aline? Sabe por que a tristeza que dá? Porque a viagem é outra. É outra. Primeiro que você não fica passando aperto, né? Você fica passando aperto com medo que as coisas vão acontecer, de acontecer alguma coisa que você não sabe resolver, não é, Aline? Então, o que acontece? A viagem fica diferente, você tá entendendo tudo que tá acontecendo ali ao seu lado, ao seu redor, né? Então, esse envolvimento com a viagem, você sabendo o que está acontecendo, não é legal? Então, na Disney principalmente, quando você entra em alguma atração, sempre tem uma sala antes que vai te explicar o que vai acontecer na atração. Então, quando você sabe o que vai acontecer na atração, você aproveita muito mais, certo?
Oh, Camila, prazer ter você aqui, minha mentora querida, que honra. Então, vamos lá. Você tem esse propósito, certo? Então, tem que doer na sua alma, tá? Como eu estava falando, tem que doer lá dentro do seu coração, tá bem? Então, para você ter esse propósito, doer dentro do seu coração, você tem que ter algumas coisinhas que vão fazer esse propósito virar uma maneira de você ver aquilo ali no seu futuro. O seu futuro tem que ficar diferente. Você tem que ver o seu futuro diferente. Você tem que ver o seu futuro mudar. Você tem que ver o seu filho e sua filha abraçando o Mickey. Você tem que ver você sendo escolhido para representar a sua empresa fora. Então, para isso, existem algumas coisinhas que você precisa fazer. Você tem que fazer o inglês ser parte do seu dia a dia. Eu vou ser muito sincera com você. Se você decide que você vai fazer o seu curso online toda terça e quinta, às 7 horas da manhã, e você só faz terça e quinta, às 7 horas da manhã, deixa eu te falar, não resolve. Não resolve. Você precisa fazer com que o inglês seja parte do seu dia a dia. Tem que fazer parte de você, do seu ser, do seu sangue, da sua carne. Tem que estar ali junto com você, entendeu? Para isso, você precisa de três coisas, e muito, muito fortes. Constância, paciência e persistência. Constância, paciência e persistência, tá? Constância, paciência, persistência. Repete alto aí para mim. Constância, paciência e persistência. Escreve aí para mim. Escreve. Constância, paciência e persistência. Escreveu? Escreve na folha de papel. Constância, paciência, persistência. Pega essa folha de papel, escreve grandão. Constância, paciência e persistência. Prega no espelho que você vê. O primeiro espelho que você vê quando você acorda, que você vai escovar dente. Ok? Com Deus, Aline. Então, constância, paciência e persistência. Prega esse papel na frente do espelho quando você acorda e vê. A primeira coisa que você vê quando você vai escovar dente de manhã. E pensa em tudo que você vai fazer na vida, tá? Tem que ter constância, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tá? Você guardou essas palavras? Constância, paciência e persistência. Por que você gravou? Porque eu repeti várias vezes. E para aprender uma língua, você tem que repetir várias vezes. Quem tem filho aí, ou sobrinho, convive com criança, você não... Quantas vezes você já assistiu o mesmo filminho? Pensa lá. Quantas vezes você não decorou aquela historinha? Você não decorou aquele filme? É assim que você aprende, repetindo, repetindo, repetindo. E para você repetir, tem que fazer parte do seu dia a dia. Tem várias técnicas para fazer parte do seu dia a dia que eu vou te falar aqui uma ou outra, tá? Mas quando eu tô dando aula eu ensino isso. Isso faz parte até das suas tarefas, tá? Então, como que acontece? Por exemplo, você vai pegar aqueles post-its, sabe aqueles papeizinhos? Aí você não vai deixar a família brigar comigo não, que a casa vai ficar feia. Mas se você está aprendendo frutas, por exemplo, você vai pegar o nome das frutas, vai pregar lá nas suas frutas, todas que você tem em casa, tá? E toda vez que você passar lá, você vai ver aquele papelzinho, você vai falar banana, apple, grapes, tá? Pronto, aprendeu os nomes. Não é lista de decoreba, tá bom? Não é. O que é? É você fazer esses post-its para você poder ver toda hora aquela palavra você fala elas na sua cabeça. Depois você guardou os nomes, o que você vai fazer? Você vai fazer frases. These grapes are good. I love banana. These bananas are yellow. Tá? Então, isso aí é uma das técnicas que você pode usar e tem várias outras que fazem parte dos seus trabalhos para você poder aprender. Tá? Então, isso você vai estar sempre repetindo aquilo ali, vai colocar isso no seu dia a dia. Combinado? Então, constância, paciência e persistência. É igual quando você vai emagrecer, quando você vai para academia. Você tem que ter constância, você tem que ter paciência, você tem que ter persistência, tá? Essa vontade de emagrecer, essa vontade de ficar bem, tem que doer em você, senão qualquer chuva, qualquer cansaço, qualquer dorzinha você vai parar. A dor tem que ser maior do que a vontade de ficar na cama. Se você não dá conta de amarrar seu sapato, você tem que pedir alguém para amarrar seu sapato, você vai.
Se você vê o estagiário passando à sua frente, você estuda. Se você não consegue caminhar um quarteirão com o seu filho, você vai, porque a dor é maior. Se você quer ver o seu filho lá abraçando o Mickey, porque a coleguinha já foi 10 vezes, seu filho toda vez fala e quer ir também, você vai estudar. Você vai fazer o inglês ser parte do seu dia a dia. Entendeu? Então, esse é o propósito. E esse propósito tem tudo a ver com o seu comportamento, porque quando você tem o propósito, o comportamento é diferente. Quando você tem esse propósito, o comportamento muda por causa do seu propósito, tá bom? E esse propósito faz você ter constância, esse propósito faz você ter paciência, faz você ter persistência, e esse propósito faz você atingir o seu objetivo, mudar o seu comportamento e ver um futuro diferente para a sua vida. Entendeu? Então esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é o contexto. Por que o contexto é um pilar tão importante? O contexto é um pilar importante porque você não pode simplesmente fazer como se fazia muito antigamente, não sei se as escolas hoje ainda fazem, é pegar uma lista de palavras e decorar. Aí você pega aquela lista de palavras e sai andando pela casa, né? Table, mesa. Bed, cama. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Não é? E tem aquela outra lista também dos verbos, né? Que são 3 colunas. O verbo na base, o verbo no passado, o verbo no participo passado. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Não tem? Não tinha essas listas assim? Você aprende a palavra, você decora a palavra, e depois você não sabe, mas você também não sabe usar. Quando que eu uso go, quando que eu uso went, quando que eu uso gone. O que eu faço com a palavra bed sozinha? O que eu faço com a palavra table sozinha? Você tem que ter tudo dentro de um contexto. Então, o contexto é o segundo pilar muito importante para você aprender e aplicar o inglês na sua vida. Não adianta você saber todo esse monte de palavras, só você pegar um dicionário lá e olhar, né? Você tem que aprender a pôr num contexto. Você tem que aprender a colocar numa história, tá? Você tem que aprender. Então, não adianta você só saber o que significa a palavra table. Por quê? Tá, você aprendeu lá na sua lista, table é mesa. Aí você tá assistindo um filme, tem uma reunião lá, vários empresários e empresárias, e a pessoa fala assim, então, meus amores, hoje, bom dia, vou mostrar para vocês as tables do mês, né? Então, nós estamos aqui com um problema, né? Porque vocês podem olhar nessas tables, né? Que nós estamos com problemas aqui, que estão todas caindo, estão todas para baixo. Vocês podem ver nessa table que nós temos aqui o mês tal tá subindo, o mês tal tá descendo. Ela tá falando de mesa, gente? Não tá falando de mesa, não é? Não tá falando de mesa. O contexto de estudo, ela não tá com a mesa na mão e falando assim, ó, esse mês você vê aqui que os gráficos estão subindo, esse mês aqui você vê que os gráficos estão descendo. O que é mesa? O que é table nesse contexto? Não é mesa. Então, pelo contexto, mesmo que você não saiba todas as palavras, você vai entender a história, tá bom? Por essa história, você consegue entender o que é table nesse contexto? Conta pra mim aí quem entendeu o que é texto. O que é table? Conta pra mim. Alguém escreve aí pra mim. O que é table nesse contexto? Uma pessoa numa reunião pega lá, né? Tá lá com a table na mão, tá? Gente, vocês estão vendo aqui, ó, nessa table? No mês de janeiro, a gente subiu bastante. No mês de fevereiro, nós tivemos uma queda muito significativa. Tá, então, mas nós temos mais quedas nessa table aqui que vocês podem ver do que nós temos uma subida. Então, não pode ser table, não pode ser mesa. Neste caso, table é aquela tabela, aquele gráfico. Então, o contexto, ele é muito, 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 muito importante para você se comunicar, mesmo que você não saiba todas as palavras que estão naquela frase, que estão naquela conversa, naquela história. Tá? Então, você não pode traduzir. Porque se você ficar traduzindo pelas listinhas que você decorou, você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir entender o que as pessoas falam com você. Tá? O contexto também, ele é muito importante, porque você tem que entender
o contexto, a história, sem traduzir. Se você traduz, você perde o ritmo da fala, você perde o contexto. Porque enquanto você tá assim, ó, what is your name? What é qual, o que, is é o verbo, que o name é nome, né? Então, qual o seu nome? A pessoa já mudou de assunto, ela já tá com outra frase, ela já tá conversando com outra pessoa. Se você tá pedindo uma informação no meio da rua, no meio de Nova York, a pessoa já saiu andando, entendeu? Então, quando você fica traduzindo, você não está aprendendo a se comunicar, você está aprendendo tradução. Você quer fazer tradução simultânea numa palestra? Vá aprender tradução. Você quer fazer as legendas de um filme? Vá aprender tradução. Mas para você se comunicar, para você viajar, para você representar a sua empresa num lugar que fala inglês, para você se comunicar, para você entender e ser entendido, não. Você não pode traduzir. Você tem que entender o contexto, tá? E aí vem outra coisa. Deixa eu falar, porque eu adoro quando o aluno fala assim. Eu conto a história, aí ele fala assim, entendi tudo, mas eu não tô achando uma palavra aqui para poder traduzir isso. Ai, meu Deus, qual que é a palavra? Mas eu entendi tudo que você falou. Eu assim, tô no céu. É o meu sonho, o meu aluno chegar e falar isso. Entendi tudo que você falou, mas eu não tô achando uma palavra que eu possa pôr aí no lugar para traduzir. Ótimo! Aí eu comecei a atingir meu objetivo. Que a pessoa está entendendo o contexto sem traduzir. Então, ela não traduziu cada palavrinha que eu falei. Ela entendeu a história, entendeu o contexto. Quando ela estiver lá solta no meio do aeroporto, ela vai entender o que as pessoas querem falar com ela. Quando ela estiver lá no meio da Disney, ela vai entender o que está acontecendo na sala anterior à atração. Ela vai entender o que está acontecendo, o que vai acontecer na atração. Quando ela estiver no hotel, ela vai entender as perguntas que a pessoa fez para ela. Entendeu? Mesmo que ela não saiba palavra por palavra. Pronto, você está se comunicando. Você está entendendo o que você fala e você está entendendo o que as pessoas falam. Certo? É esse aí o ponto que eu quero chegar. Tá? Sem traduzir o contexto. E para que o contexto funcione, o que acontece? Você tem que entender o que a pessoa está falando. Tá? Para você entender o que a pessoa está falando, o que vai acontecer? Nós vamos ter linking words or connected words, tá? Por que você estuda 5 anos? Por que você estuda 10 anos, Pumpkin? E chega uma hora você fala assim, nossa, eu sei tudo, eu sei o presente, eu sei o passado, eu sei o futuro, eu sei que usa do, eu sei que usa does, eu sei que usa did, eu sei as interrogativas, as negativas. Não entendo nada que esse povo fala. Eles não entendem nada que eu falo. É o meu terceiro pilar. Connected words. Linking words. Então, você aprende assim. Vamos começar com uma frase bem simples. What is your name? Aí, você acha que você tem que fazer... alguns professores ou de colégio ou de turmas muito grandes, né? Tem que trabalhar assim. What is your name? Você tem que aprender palavrinha por palavrinha, tá? Aí você chega no lugar e a pessoa fala assim, what's name? Oi? Simplesmente é o linking words. What is virou what's. E what's your virou what's your name. What's your name? Parece que só tem 2 palavras aqui, mas não é. Foi linkada, ela foi unida. What virou what's your virou what's your name. Entendeu? Se eu pergunto assim, where did you go? Se você aprende assim, where did you go? E fica falando assim, para depois que você já sabe, aí vão falar depressa, where did you go? Você nunca vai entender que where did you go é did you. Que esse did you é did you. Aí, uma coisa muito simples, did you, que você sabe, que você aprendeu, que você ficou 5 anos vendo, que você foi lá, transforma essa frase para interrogativa, transforma essa frase para negativa, mas você nunca
você treinou did you. E esse did you é simplesmente o did you, que é a interrogativa no passado. Where did you go last year? Last year. Nós vamos juntar last year. Mas tem regrinhas para isso. E não precisa só decorar a regra. Você não pode decorar a regra. Você tem que acostumar o seu ouvido. Dentro de um contexto. Last year. Toda vez que você ouvir last year, você já sabe que é last year. Então, o terceiro pilar são as connected words, que são as linking words, é juntar as palavras para que você possa entender o que está sendo falado. Por isso que eu gosto de trabalhar com foco na pronúncia, tá? Então, você não vai traduzir e vai trabalhar com foco na pronúncia. Então, você tem que aprender, muito importante, você tem que aprender o som de cada letrinha, o som de cada palavra quando ela junta, tá? E acostumar o seu ouvido e o seu cérebro desde o primeiro dia de aula, do primeiro segundo de aula, como as pessoas falam. E não como se fala no livro, como o livro está escrito. Então, não é assim que você vai aprender. Então, se você tiver... quando você aprende uma língua, gente, o que é língua? É comunicação. Você está se comunicando. Então, qual é a grande importância da comunicação? Qual que é a grande importância de aprender uma língua? Você falar e ser entendido, você ouvir e entender. E você só vai falar e ser entendido, e você só vai ouvir e entender quando você tiver esses 3 pilares bem firmes no seu estudo de inglês, tá? O seu comportamento. Quando você tiver seu propósito, seu comportamento muda. Quando você tiver o contexto para você entender e não palavras soltas. E quando você souber que você une essas palavras, o som vai ser diferente e assim você vai conseguir entender. São as connect words, são as linking words. Então, eu te convido a conhecer o meu método, tá bom? Eu te convido a conhecer o meu método de estudo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir unir esses 3 pilares para você poder aprender, tá bom? Então, o que acontece quando você, desde o comecinho, você já entende isso? Seu cérebro, ele vai virar uma chavinha que ele não vai estranhar quando ele ouvir assim, get out of here, get out of here, get out of here, get out of here. Tá? Ele não vai estranhar quando ele ouvir a wanna. Ele não vai estranhar, porque ele vai estar acostumado, porque é assim que as pessoas falam no dia a dia. Então, o que vai acontecer? Você vai evitar situações constrangedoras, tá? Por exemplo, get out of here. Se você aprende só a tradução e você aprende só o que quer dizer cada palavrinha, get out of here, sai daqui. Quando você vê alguém falando assim, nossa, eu tirei 900 na prova de redação do vestibular. Aí eu viro e falo assim, really? Get out of here. Eu tô mandando a pessoa sair porque ela foi bem na prova? Não, é uma expressão que eu tô assim, uau, nó! Que beleza, nem tem uma tradução ao pé da letra disso aqui para eu fazer para você. Então você também evita situações constrangedoras quando você aprende o contexto, quando você aprende a juntar e quando você se comporta de uma maneira diferente. Entendeu? Então, essa é a meu recado para vocês de hoje. Que vocês têm que ter esses 3 pilares para você se comunicar em inglês. Quando você fala aprender inglês, é uma coisa. Quando você fala viver o inglês, viver a língua, você se comunica. Tem que fazer parte do seu dia a dia. Tem que estar ali toda hora, no seu banheiro, na sua casa, no seu banho, no seu carro, no seu trabalho. Tem que fazer parte da sua vida. Tem que doer lá dentro para você querer. O seu comportamento tem que ser diferente. O seu contexto tem que ser entendido. E para entender esse contexto, você tem que unir essas palavras todas, tá bom? Esse é o meu recado para você hoje, Pumpkin. Quem chegou depois, Pumpkin, é porque eu chamo os meus alunos dessa maneira muito carinhosa, Pumpkin, apesar de Pumpkin querer dizer abóbora, olha o contexto aí.
Pumpkin é uma maneira carinhosa que as pessoas usam para chamar seus filhos, seus entes queridos, igual falar querido, igual falar amor, igual falar baby. As pessoas falam pumpkin, tá? Hi, pumpkin, ok? Então, os meus alunos são os meus pumpkins. Bem-vindos aqui, Pumpkin. Obrigada pela presença de vocês. Toda quarta-feira, às 11 horas, eu estarei aqui para a gente conversar, bater um papo. E se você quiser, pode me mandar uma mensagem lá aqui no Instagram, falar sobre o que você quer conversar, sobre o que você quer saber, que eu vou estar aqui para a gente trocar essa ideia, esse papo, ok? Fiquem com Deus, Pumpkin. Até a próxima quarta-feira, mas estou lá no Instagram todos os dias para a gente conversar. Bye, bye. See ya.